bem-vindo todas e todos ao Ondas Sonoras, do seu podcast de música, história e literatura. Aqui, onde a maré cultural está sempre em alta. Essa é uma iniciativa desenvolvida durante esse período de isolamento e que integra as ações do site CAP na Quarentena. Eu sou André Alzeda, professor de língua portuguesa do CAP, e estou aqui em segurança na minha casa. Junto comigo tem o professor Glauber Rezende, de música. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo jóia? Beleza. Estamos também com Luísa Lamarão, de História. Oi, pessoal, tudo bem? E Thaís Seabra, professora de língua portuguesa. E aí, galera? A gente hoje tem como tema do nosso podcast da era do rádio à era do podcast. Vocês têm hábito de ouvir rádio aí hoje em dia? Vocês são os ouvintes assíduos de programas de podcast? Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre esses dois meios de comunicação e um pouco da história que também liga um ao outro. E é claro, a gente vai rechear o nosso programa de várias canções. Vem mergulhar com a gente! Bom, nós vamos abrir o programa de hoje com uma canção que tem tudo a ver com o tema do nosso primeiro episódio, o rádio. Vamos ouvir agora a canção Sintonia, de Moraes Moreira, Zeca Barreto e Fred Góes. Som na caixa. Essa canção que é pra tocar no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. Aumente o seu volume que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio não. Bom, vocês acabaram aí agora de ouvir Sintonia, né? Música na voz do Moraes Moreira, essa música que fala desse poder do rádio, né, em sintonizar os nossos corações. Aliás, a gente gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para deixar registrada a nossa homenagem, né, ao Moraes Moreira, que faleceu no último dia 13 de abril. Essa pessoa que foi tão importante. Luísa, você inclusive tem algumas coisinhas bacanas, né, que selecionou aí para dizer para a gente sobre o Moraes. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre ele? Ah, claro, André, eu adoro falar sobre ele, porque ele foi um cara muito importante na música brasileira e muita gente às vezes não lembra, né, por tantos outros nomes importantes, mas ele é um dos principais, né, baiano, cantor e compositor, que fez parte dos Novos Baianos, que foi um grupo muito importante de música popular dos anos 70, junto com Pepeu Gomes, a Baby Consuelo e outros. E dentre várias contribuições, uma mais marcante é o álbum Acabou Chorare, que é considerado até hoje como um dos melhores álbuns da música brasileira. É maravilhoso. É incrível. Pois é, ouçam esse álbum. E nele tem uma incorporação diferente de batidas do rock, samba, choro, que deram uma repaginada na música, na MPB, né? E nessa época, eles também, além de ter feito essas músicas, eles viviam numa espécie de comunidade hippie, em Jacarepaguá, então eles colocavam, em prática, muito do que eles cantavam. E isso foi uma coisa muito bem falada na época. Eles moravam aqui em Jacarepaguá, gente. Aqui é terra de gente boa. Tem muito aluno de Jacarepaguá ouvindo a gente. Muito. Vamos valorizar nossa terra. Eu sou daqui também. E aí, além disso, é legal lembrar também que o Moraes Moreira, ele é considerado por alguns o pai do Axé Music. Pode parecer meio estranho, gente, mas é porque ele lá nos anos 70
participou dos trios elétricos de Dodô e Osmar, e ele botou letra e voz em muitas músicas dos trios elétricos e também participou dessa inovação, assim, né, do jeito de cantar, de participar dos trios elétricos. Então, não tem como não falar de música baiana e do carnaval baiano sem falar do Moraes Moreira. Então, ouçam o Moraes Moreira, que ele é muito bom. Fica aí a super recomendação. Você sabe, Luiz, a gente teve um grande privilégio de ouvir com exclusividade aqui para o nosso podcast um depoimento de um dos compositores dessa música do Moraes que a gente acabou de ouvir, Sintonia, que é o professor e compositor Fred Góes, né, que compôs tanto com o Moraes quanto o Zeca Barreto, né, Sintonia. E uma curiosidade, o Fred ele estudou e publicou um livro, né, chamado O País do Carnaval Elétrico, que é uma obra de referência para estudar justamente esse movimento aí, na importância, né, dos trios elétricos aí e o carnaval baiano. A gente, então, agora queria aproveitar para compartilhar com vocês aí em casa, ouvintes, um pouco desse processo de criação da música Sintonia que o Fred, então, nesse depoimento maravilhoso, deixou aqui para a gente. Fala aí, Fred, diz aí o que você tem a dizer para a gente. Olá, pessoal do CAP, o FRJ. Hoje eu estou aqui para falar com vocês, eu me chamo Fred Góes, sobre essa música que vocês acabaram de ouvir, que é de minha autoria, com Moraes Moreira e Zeca Barreto. Portanto, não é uma parceria, é uma terceria. Então, somos três os compositores. Essa música fala, né, a letra fala do coração, da emoção de alguém que canta pelo rádio, de alguém que faz a sua voz chegar ao amado, à amada, através do rádio, né? Nesse caso aí é um cara que canta, a voz que canta essa música é um cara que faz com que o seu tema, com que a sua paixão seja transmitida pelo rádio, que foi o grande meio de comunicação, né, do Brasil durante muitos e muitos anos, né? Esse meio de comunicação que foi criado nos anos 20 e que a partir dos anos 30 se popularizou e que atravessou pelo Brasil inteiro, né? As ondas do rádio atravessaram o Brasil, levando mensagens, música e unificando o país, né? Então, essa música fala disso. Tem uma história curiosa dessa música, porque essa música foi composta no mesmo dia por nós três. No mesmo dia, nós compusemos uma outra canção que também foi um grande sucesso, que se chama Boca do Balão, né? Que é uma música que fala do universo da surpresa de alguém que morava no interior e que quando chega na cidade, quando houve uma explosão, se surpreende. Os primeiros versos dizem: na cidade grande, por mais que eu ande, ainda me espanto quando ouço uma explosão. Lá no interior, sempre era São João. Então, essa canção também foi composta no mesmo dia. E Sintonia é uma música que, curiosamente, você nunca tem ideia de que quando você compõe, se a música vai chegar ou vai agradar a um número grande de pessoas, né? Você não tem como medir isso. E Sintonia, logo que nós fizemos, nós três sentimos que seria um sucesso. E eu tive a certeza disso num dia que eu estava trabalhando no meu escritório em casa e comecei a ouvir, estava corrigindo umas provas, e comecei a ouvir alguém assoviando a música. Aí eu me dei conta de que, efetivamente, essa música era um sucesso, porque ela já tinha chegado a alguém que estava... já tinha batido no coração de alguém. Escute essa canção, que é pra tocar no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação.
A gente queria agradecer muito pelo Fred ter dado esse depoimento. Valeu mesmo, Fred, pela participação no nosso podcast. E a gente vai seguir agora com o nosso programa. Vamos falar um pouquinho mais sobre o rádio. Vocês aí em casa, vocês sabem como é que funciona o rádio? Sabem como é que se dá a transmissão sonora via as ondas de rádio para que ele chegue até o aparelho aí da sua casa ou dos aparelhos de som dentro do carro? A gente ficou curioso para saber, então pediu para o professor de física do CAP UFRJ, professor Beto Pimentel, explicar um pouquinho aqui para a gente como é que se dá esse funcionamento. Eu sou o Beto, eu vou falar um pouquinho sobre como é que a transmissão do rádio chega até o nosso rádio, né, na nossa casa. Na estação de transmissão da estação de rádio, tem uma antena, né, e no seu rádio tem uma outra antena. É através das antenas que os rádios se comunicam, o transmissor, né, e o receptor. A antena, ela é um fio, na verdade, de metal, que está ligado a uma eletrônica, um aparelho capaz de produzir eletronicamente correntes elétricas na verdade, polarizações elétricas nessa antena. Então, ele faz com que, ao longo desse fio, os elétrons mudem de posição muito rapidamente. Eles subam e desçam ao longo da antena muito rapidamente. Isso produz ondas elétricas, né, ou eletromagnéticas. É como se você estivesse segurando uma corda e balançasse a corda para cima e para baixo, né? Isso vai fazer com que, ao longo da corda, se ela estiver esticada, as ondas que você fez na extremidade, balançando a extremidade para cima e para baixo, se propaguem até o outro lado lá da corda. Só que na rádio você não precisa de uma corda de verdade, né? As ondas eletromagnéticas se propagam pelo espaço sem necessidade de um meio material para propagar, basta ter um campo elétrico. Então, você não precisa da corda, você não precisa de nenhum meio, né? Você pode propagar isso ao longo do ar, do vácuo, etc. E quando você tem uma outra antena lá do outro lado, o fato de chegarem ondas nessa antena faz com que os elétrons nessa antena vibrem do mesmo jeito. É mais ou menos semelhante a se você tivesse uma ponta, a corda esticada, se ela tivesse a outra ponta, ao invés de presa na parede, se ela tivesse presa num anelzinho assim que pudesse subir e descer ao longo de uma haste, ela transmitiria a informação que você fez aqui, né, balançando uma das extremidades da corda até a outra extremidade. É isso que os elétrons lá presentes na antena do seu rádio fazem quando eles são atingidos pelas ondas produzidas pela antena emissora. E aí tem uma eletrônica também, que é o receptor, né? O seu rádio tem um circuito eletrônico que lê com que frequência os elétrons na sua antena estão sendo empurrados para cima e para baixo. E essa informação é que te dá para esse circuito a informação de como que ele tem que mexer lá no alto-falante para produzir o som que foi transmitido. Valeu, Beto. Muito bom poder contar com você aqui em nome da nossa equipe, poder agradecer que você ter participado do nosso programa explicando super como o funcionamento aí do rádio para a gente. E eu estou aqui pensando, Luísa, que tudo isso que o Beto falou, né, a questão de como essa tecnologia chegou a gente, né, do ponto de vista da física, se insere dentro de um contexto histórico, né? Você podia comentar aqui para a gente um pouco como é que foi isso aqui, como é que foi o funcionamento desse rádio, a difusão desse rádio, né, no Brasil, para a gente poder se situar?
Claro, André, isso me lembrou realmente como foi a primeira transmissão de rádio no Brasil. Sabe o feriado de 7 de setembro? Então, ele celebra a nossa independência. Em 1922, estava tendo uma série de comemorações do centenário da independência do Brasil. E foi nesse contexto que houve a primeira transmissão de rádio no Rio de Janeiro. Em diferentes lugares do centro do Rio de Janeiro estavam ocorrendo festejos. E aí se aproveitou para fazer a primeira transmissão, que não despertou muito interesse não, porque as caixas de som estavam péssimas, eles tentaram emplacar um discurso do Epitácio Pessoa, que era o presidente, e teve a execução da ópera O Guarani, que depois a gente vai até falar, quando falar de rádio, porque ela vai ser resgatada em outros momentos da história do Brasil. Mas o Guarani, naquele momento, tinha uma importância simbólica muito grande, porque era uma ópera do Carlos Gomes que tinha sido encenada na Europa, então para aquele momento de festejos era importante. E esse movimento, por mais que não tenha tido uma grande adesão, assim, deu início a outros grupos de empresários a criarem pequenas rádios, né, na década de 20. Só que era tudo muito capenga, não tinha investimento, né, eram apenas iniciativas individuais, de clubes, moças talentosas iam cantar, eram coisas muito individuais e ainda não tinha sido criado esse hábito da escuta, de parar, né? E também, na década de 20, ainda tudo era precário porque a Primeira Guerra Mundial era recente, né? Então a gente só pode falar em um estabelecimento real depois da Primeira Guerra Mundial, quando de fato vão ser produzidos em massa as estruturas necessárias para o rádio, né? E nos Estados Unidos, que vem para o Brasil. E aí que a gente pode falar que é o início da música popular, no início do século XX, porque junto com o cinema falado e a gravação elétrica, o rádio compõe esse trio que começa a permitir esse consumo de música popular. No Brasil, curioso isso, né? Curioso. No Brasil, vai tomar um outro formato quando Getúlio Vargas chegar ao poder, em 1932, porque aí sim ele vai estabelecer um decreto que permite que as rádios fizessem uso de propaganda remunerada. Aí sim começa a ter um outro formato, por quê? É a mesma coisa que a gente vê hoje, André. Essas playlists que a gente ouve nas plataformas, elas têm propaganda. E se a gente não quiser que tenha propaganda, a gente tem que pagar. Justamente para arcar com os custos de tudo que envolve uma gravação de música, difusão, etc. e tal. E lá na década de 30, foi isso que aconteceu quando Getúlio Vargas permitiu que houvesse propaganda. E aí sim começa a haver uma popularização do rádio. É engraçado isso. Você comentando isso, me veio aqui um comentário aqui que eu vou fazer, assim, em tom de fofoca, sabe? Que nos Estados Unidos, já na década de 30, já com esse começo dessa pulverização da influência do rádio na vida cotidiana das pessoas, né? Ainda havia um estranhamento, as pessoas estavam começando a se habituar com esse meio de comunicação que estava ganhando grandes proporções de difusão, né? O Orson Welles, que é o cineasta, né, americano, ele gerou pânico uma vez em Nova York, na década de 30, isso em 1938, quando as pessoas acreditaram, né, que estava havendo uma invasão marciana. E, na verdade, o Orson Welles estava fazendo uma leitura, né, ao vivo de A Guerra dos Mundos, que é um texto literário, né, um romance do H.G. Wells, que é super distópico e tal. E aí, no texto, há uma invasão marciana, né? Eles estão contando que está tendo uma invasão marciana, quando, na verdade, as pessoas acharam que, de verdade, estava havendo uma invasão marciana ali naquele momento. Pela cidade, as pessoas começaram a entrar em pânico e até conseguirem desfazer que, na verdade, aquilo ali era um texto literário sendo lido ao vivo e não, de fato, o que estava acontecendo como uma notícia, né? Criou-se, assim, uma confusão danada, assim. Mas, desculpa ter te interrompido aí, você ainda ia... Não, imagina! É legal ver como o rádio tem uma força muito grande na vida das pessoas, né? É que a gente está num momento em que a rádio está perdendo força. É verdade. Mas ela deixou um legado muito legal que dá origem ao que a gente está fazendo agora.
E na década de 30 foi quando esse prazer em ouvir rádio, esse hábito em ouvir rádio começou a tomar forma, e aí começaram a surgir aquelas primeiras grandes figuras do rádio, aquelas cantoras que marcaram essa geração e toda uma forma de fazer música popular no Brasil. Isso é bem importante de falar. Inclusive, tem uma canção que virou ícone dessa época, a gente pode até ouvir agora, né? Que é Cantoras do Rádio, uma marchinha que ficou célebre na voz das irmãs Carmen Miranda e Aurora Miranda, né? Para o filme Alô, Alô, Carnaval, um filme de 1936. É uma música de autoria de Alberto Ribeiro e João de Barro. Vamos ouvir ela agora aqui? Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul, vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Super legal, André. A gente está ouvindo agora essa canção, né, Cantoras do Rádio. E eu acho, gente, super de boa, que vale a pena, assim, só para a gente prestar atenção numa coisa. Não sei se vocês se ligaram, mas como a música começa, quando elas entram e fazem nós somos as cantoras do rádio. Tem uma coisa, né, de um cantar que tem uma característica super interessante, que é esse emprego desse R todo... Isso, gente, na época foi uma febre, né? Todas as cantoras do rádio da década de 30 em diante, quando cantavam, sempre que aparecia essa consoante, o R era apresentado desse jeito. Eu tenho uma impressão aqui com os meus botões, que era uma tentativa de produzir um sotaque, um jeito de falar português, um jeito de produzir a sonoridade do português. Você acha que é por aí mesmo, Thaís? Então, depende, né? Porque alguns pesquisadores acreditam nisso, numa questão de uma espécie de prestígio, né? Desse R vibrante, mas, por outro lado, também é uma outra corrente de pesquisa que defende que essa escolha do R vibrante parece ter começado com a dificuldade de captação de voz do rádio naquela época. Então, como os aparelhos, né? Bem possível, verdade. Sim, os aparelhos ainda não tinham essa capacidade de captação da voz que hoje em dia a gente tem. Então, o que acontece é que esse R vibrante, ele é um som muito mais fácil de ser captado. Por exemplo, a gente fala rádio, a gente fala rádio. Olha quanto tempo também, né? E como essa vibração ajuda a captação do som. Sim, verdade. Então, esse R era a pronúncia mais alta e sem ruído do R nessas gravações. Por isso também ele foi uma escolha, né? Então, eu acho que a gente pode pensar pelas duas formas, tanto por essa forma de que existe, né, houve um prestígio que foi criado a partir do uso, porque se o pessoal do rádio está usando, né, se as divas do rádio estão usando esse R, então ele se torna uma forma, um falar de prestígio, mas também tem esse outro lado de falar sobre essa parte mais técnica, né, da captação. Isso é bem interessante, né, Glauber? Super, super, super legal, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, né, mas na verdade tem outra explicação e que é tão legal quanto aquela que a gente imaginava, né? E aí, para mostrar um pouco isso, eu fiquei pensando numa música aqui que eu acho que a gente podia escutar agora. É uma música da Ângela Maria, que é uma cantora que ficou mega conhecida já um pouco depois, mas com uma gravação super interessante de uma música chamada A Lua é dos Namorados. Para a gente poder perceber um pouquinho essa questão do R. Sim, vamos soltar? Vamos lá, vou colocar aqui então para a gente ouvir. Todos eles estão errados, a lua é dos namorados. Todos eles estão errados, a lua é dos namorados. Lua, oh lua, querem te passar pra trás. Lua,
gente acabou então de ouvir aí A Lua é dos Namorados, de autoria de Armando Cavalcante, na voz de Ângela Maria, que é um ícone da música brasileira, né? Cláudio, você podia comentar um pouquinho sobre isso, sobre a presença da Ângela, né? Enfim, dessas mulheres todas na música? Mas é claro, sem sombra de dúvidas. A gente ouviu agora há pouco, inclusive, né, André, a internacionalmente conhecida Carmen Miranda, né? E dentro de um contexto internacional, a Carmen tem um papel super legal, né? Porque participou de vários filmes no século passado, né? Morou em Hollywood, tem as mãos na maravilhosa calçada da fama e tal. Mas, cara, para falar bem a verdade, Ângela Maria é, na minha leitura, a cantora do rádio, e eu vou dizer por quê. Tiveram várias outras assim, que foram super importantes. Eu não posso deixar de falar da Dalva de Oliveira, da Dolores Duran, da Emilinha Borba, mas a Ângela, ela foi uma das poucas, talvez eu diria até que a única, que teve mais projeção aqui dentro do país, né, dentro da cultura brasileira, porque ela atravessou várias décadas. Ah, A Ângela sim. viveu muito tempo, né? Uhum. Enquanto a Dalva, a Dolores morreram já muito, mais de 40, 50 anos, se eu não estou enganado. A Ângela morreu em 2018, então ela acompanhou muito a trajetória da história da música brasileira e foi conhecida por muita gente. Então, eu acho que aqui dentro do país, a Ângela é o ícone, né? Para mim, o ícone mor da era do rádio, entendeu? E uma coisa que é legal de observar, né, em todas elas, mas pensando na música da Ângela que a gente ouviu agora, é desse jeito de cantar, né? Tem muito vibrato, muito com a voz muito, né, meio trêmula, né? Sim. Até para a gente soa até muito estranho. A gente hoje, no século 21, 2020, a gente falar de um lugar de cantar desse jeito, tal. Mas isso é legal de pontuar. E assim, isso é uma herança que veio do século XIX, né? Na verdade, dos séculos anteriores, da música erudita, da música clássica. Ah, sim, do jeito operístico de cantar, né, das óperas. Exatamente, André, exatamente isso. Porque naquela época, até mesmo nesse período, né, na era do rádio, cantar com um jeito que a gente chama de voz branca, que é a voz cantada, que é muito próxima da voz falada. Aquela coisa meio bossa nova. Isso, com a voz muito mais tranquila, sem muita impostação vocal, sem muita, sabe, sem você preparar a laringe para produzir a voz de um jeito assim, sabe? Isso é chamado de voz branca. E naquela época, isso não era considerado assim artisticamente interessante. Na verdade, era até ruim, porque as pessoas acabavam pensando que era um jeito muito vulgar, que era muito próximo da música muito popular, sabe? Daquele fazer musical da rua. Então, não era muito bem visto, entende? Entendo. Agora, que é uma coisa que me chama muito a atenção é a força dessa presença feminina, assim. É claro que a gente tinha homens, né, cantando naquela época, né? Tinha Calbi, tinha Mário Reis, mas a força dessa presença feminina ficou muito mais marcante e associada à era do rádio, né? Muito, muito, muito. Era nessa a força ficou muito presente nessa época, né? E nesse fazer, especificamente no fazer ser cantor de rádio, né? Porque como você bem falou agora, por mais que tivessem homens que cantavam, né? Ficou muito forte essa presença da mulher. Por quê? Isso, inclusive, é uma coisa que remete também a gente a voltar um pouquinho no tempo. No final do século XIX, não é que homens não estudassem música, tá, galera? Tá, pessoal? Mas, assim, quem era formada para fazia parte do ser dona de casa, do ser a mulher para casar, receber aulas de piano e receber aulas de canto. É uma tradição muito burguesa, né? Assim, muito, estudar piano, né? Claro que... Exato, isso. Exatamente. Mas algo super legal de a gente falar, André, é que, assim, por conta do rádio, né, as mulheres encontraram nesse fazer, no ato de cantar no rádio, um espaço no qual elas poderiam atuar tanto socialmente quanto profissionalmente.
Daí a Sim. gente pode, inclusive, perceber assim, um ato, sabe? Um deslanchar das vozes femininas na rádio brasileira, né? Isso é Uhum. super legal de pontuar. Sim, com certeza. É legal a gente pensar em como a canção popular nessa época ela está intimamente associada à questão da radiodifusão nos anos 30, né? Eu vou inclusive pedir, Luísa, será que você pode falar para a gente um pouquinho sobre como foi nesses anos 30, 40 a presença e a força da rádio junto com a canção, né? Mas não só com a canção também, né? A questão da rádio também noticiário, falar um pouco sobre como foi isso nesses anos 30 e 40 para a gente? Claro, André. Como eu tinha falado antes, quando o Vargas chegou ao poder em 1930, foi bem importante para o rádio realmente ganhar força no Brasil. O Vargas se aproveitou bastante do rádio para promover o seu projeto político, porque ele percebeu que era uma ferramenta de comunicação de massa e ele queria alcançar o maior número de pessoas, em especial os trabalhadores urbanos, porque muito do que foi feito na chamada Revolução de 30 foi em nome dessa urbanização, enfim, de um novo Brasil que, em tese, estaria surgindo. E aí, principalmente em 37, quando há o golpe do Estado Novo, que surge a ditadura, e aí, de fato, o Vargas coloca as manguinhas de fora, ele percebe também que ele tinha que criar órgãos oficiais que divulgassem, padronizassem, fiscalizassem o país, e divulgassem o quanto aquele projeto era importante. E aí, em 38, foi criado o Departamento Nacional de Propaganda, que eu acho que é um símbolo disso que eu estou falando. E aí, o que é legal falar aqui é que é nesse momento que os informativos governamentais obrigatórios nas rádios começaram a ter força. Em 35 foi criado o Programa Nacional, e aí eu acho que eu vou começar a falar palavras que o pessoal já está mais familiarizado. Esse Programa Nacional, em 38, virou a Hora do Brasil, que depois virou a Voz do Brasil. Alguém familiarizado com isso? Luísa, impossível, não tem como não falar, não lembrar de uma coisa super importante. Você falou da Voz do Brasil, eu já lembrei de uma coisa mega importante. Eu não sei se os nossos ouvintes já se lembram, se já se deram conta ou algo assim, de que a música, que foi assim por muitos anos, eu acho que é até hoje, na verdade, né? Sim, bem utilizada, claro, né? Que é a abertura da Voz do Brasil, inclusive é a abertura assim, de uma ópera famosíssima chamada O Guarani. Cara, eu acho que a gente podia bem escutar, hein? Poxa, Glauber, se essa versão que tocou agora fosse aquela da época, acho que o programa não teria ficado carinhosamente conhecido como Fala Sozinho. Olha isso, não fez tanto sucesso quanto eles imaginavam. Eu acho que isso foi se prolongando, porque eu, como ouvinte de rádio, sempre ouvi, e era quase que uma deixa. Eu ouvia o Guarani e desligava o rádio, porque eu sabia que ia ser chato. Então, isso marcou toda uma geração, né, de ouvintes agora e lá atrás também. Hoje, as rádios têm a opção de não passar mais esse programa no horário das 19, que antes era obrigatório. Agora eles podem passar depois, até porque as rádios perceberam, né, gente, que o programa passava bem na hora do auge da audiência. Então, agora, com essa mudança de horário, eu acho que eles foram se adequando. Mas, independente disso, gente, não vamos esquecer uma coisa. Chato ou não, com muita falação ou não, ele é simplesmente o programa de rádio mais antigo do país. Gente, isso não é pouca coisa. Então, por ser o programa de rádio mais antigo do país, ele guarda uma ideia de nacionalismo, sabe? De exaltação da pátria e tal. Então, ele acaba resgatando uma tradição, né? Algo que é bem forte no nacionalismo de qualquer país, que é a música. O movimento nacionalista da música, gente, queridos ouvintes, ele não é uma invenção propriamente brasileira. Ele nasce com força no final do século XIX na Europa. Ele é um movimento que nasce nas artes,
no final do século XIX, e vários países europeus tiveram movimentos nacionalistas. Um dos mais famosos é o movimento que foi feito na Hungria, por um compositor chamado Zoltán Kodály, que ele percorreu várias partes do território húngaro para vasculhar, né, para observar músicas do folclore e produziu arranjos vocais, né, para serem cantados por corais. Muitos desses movimentos fizeram, né, um movimento de tirar as canções do seu local de origem, ou seja, as canções elas não eram, quando elas eram arranjadas para serem cantadas pelos corais ou tocadas pelas orquestras, elas se tornavam meio que um clichê, elas não eram feitas exatamente como elas eram cantadas e tocadas no local de origem. No caso do Brasil, o Guarani, que é a música de abertura do programa Voz do Brasil, e é também a abertura da ópera, que tem o mesmo nome, da ópera Guarani, é talvez a primeira mostra assim, mais contundente desse nacionalismo presente na música brasileira. Mas algo que é importante de sinalizar é que o nacionalismo só vem com força para o Brasil depois da Semana de Arte Moderna, que aconteceu somente no ano de 1922. Depois dessa semana é que muitos músicos passaram a ficar mais famosos por esse movimento de música folclórica. E o mais famoso deles é Heitor Villa-Lobos. Sobre isso... Diga, Thaís! Sobre isso, a gente precisa dizer que esse mesmo movimento que aconteceu na música aconteceu também na literatura do século XIX. E foi essa literatura que dialogou com o movimento de independência de 1822. Naquele momento, a escrita literária da primeira fase do romantismo buscava essa marca identitária da nossa cultura. Basta a gente lembrar da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que é um poema bastante conhecido. Em outras obras daquela época também, foi o índio que assumiu esse papel de figura central para resgatar e marcar essa identidade nacional, né? Marcar a nossa cultura e encontrar um símbolo que fosse o símbolo da nossa identidade. E é daí que a gente tem obras como Juca Pirama, do Gonçalves Dias, e Iracema e o Guarani, de José de Alencar. Aliás, o Guarani tem o mesmo nome da música, né? Essas obras verdade, vocês conhecem, né? Sim, super legal, Thaís, você pontuar isso, porque, na verdade, a ópera ela vem em função da obra do José de Alencar, né? Agora, outra coisa legal, gente, a Thaís falou de 1822, né, depois do movimento de independência, e eu estou falando da Semana de Arte Moderna, assim, 100 anos depois. Gente, fiquem calmos, porque na música é mais ou menos assim. Enquanto na literatura, nas outras artes, as coisas estão acontecendo num tempo, na música acontece muito tempo depois, pelo menos 50, 70 anos depois. Na verdade, gente, só para acrescentar uma última coisinha, é que acontece também, em 1922, uma revolução nas artes que inclui não só a música, mas também a literatura. Só que o nacionalismo de 1922 era um nacionalismo crítico, diferente daquele nacionalismo do século XIX. Então, a partir de 1922, a literatura vai revisar toda essa história literária do país e vai ter uma visão muito mais crítica, propriamente dita, né? Sobre realmente quais eram as produções literárias e como a gente produzia literatura no Brasil. Nossa, que legal. Macunaíma, né, Thaís, é muito representativo disso, por exemplo, né? Ele passa a ser um herói sem nenhum caráter, né, do Mário de Andrade. Com certeza. Ai, que máximo, gente. Eu tô aqui só vendo vocês falando mil coisas. Vocês deram uma aula de literatura, de música, mas na verdade vocês deram uma aula de história. Isso é incrível. E aí é muito legal pensar como rádio, especificamente esse programa, a Voz do Brasil, né, que foi o que motivou a gente a conversar sobre tanta coisa legal, marcou a história do Brasil de uma forma muito forte mesmo. Muito bom. E atenção, atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo no Ar. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continue ligado, mais informações a qualquer instante, informou o Globo no Ar, edição extraordinária. A gente acabou de ouvir o áudio do Léo Batista anunciando o suicídio de Vargas. Vocês repararam o drama da coisa? Pesado, né? E olha que curioso, né? A vida dando voltas. O mesmo veículo que foi utilizado para consolidar o governo Vargas agora anunciava sua morte.
E outra curiosidade é que esse radialista, né, o Léo Batista, é esse senhor que alguns de vocês devem conhecer, que apresentou o Globo Esporte durante muito tempo e que ainda é reverenciado na Globo, né, quando os gols são mostrados no Fantástico. E o Luiz Roberto fala, a voz marcante de Léo Batista. O Léo Batista é uma figura bem importante no mundo do rádio e ele entrou para a história porque ele foi o primeiro radialista a noticiar o suicídio de Getúlio Vargas. Depois ele foi para a área esportiva e foi para a Globo. Então, você vê as várias ligações que o rádio vai causando, né, na política, e aí o cara vai para a Globo e a gente conhece. Enfim, o rádio está presente na nossa vida, gente. Não queiram fugir disso. O rádio, Né? Luísa, ele passou por... A história do rádio, né, continua passando, na verdade, por muitas gerações, né? E ele vai tendo que se adaptar a essas mudanças, né? Muita coisa mudou de lá para cá, inclusive com o avanço, né, da internet, né, essa era tecnológica agora que a gente está vivendo, né, do 21º milênio, né, quer dizer, 21º século, perdão, eu acho que isso faz com que a gente tenha uma nova configuração para esse meio de comunicação. A canção do Gilberto Gil pela internet é muito interessante porque ela aponta justamente para isso, né, para essas transformações todas que vem acontecendo nesses últimos tempos. Vamos ouvi-la então um pouquinho aqui? Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Caeté. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois do hot link num site de Helsinki para abastecer. Bom, essa foi Pela Internet, de Gilberto Gil. É interessante porque essa música tem uma super história, né? E eu queria então aproveitar para pedir para você, Luísa, se você não podia contar um pouquinho dela para a gente. Claro, conto sim, é mal barato. Essa música foi gravada em 96 pelo Gilberto Gil, e nesse contexto ele realizou um feito que depois virou tendência na indústria fonográfica. O Gilberto Gil foi o primeiro artista brasileiro a ter seu show transmitido ao vivo pela internet, gente. Sabe essas lives que a gente tem escutado tanto agora? É isso que eu estou dizendo. Foi o Gil, enfim, que inventou, entre aspas, né? E, na ocasião, ele apresentou pela primeira vez a música, né, que a gente acabou de ouvir, que estava presente no seu álbum Quanta, que foi lançado meses depois. Foi uma estratégia de divulgação mesmo. E aí é legal perceber que essa música fala sobre o impacto e as facilidades da internet, né? Ele menciona website, vírus e outros termos que depois ficaram super comuns, né, no nosso vocabulário. E o título foi feito em homenagem ao Pelo Telefone, né, que é uma música lançada em 1916 e considerada por muitos o primeiro samba da história. Olha que legal. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se E aí, 21 anos depois, em 2018, há pouco tempo, ele fez uma nova versão que foi batizada Pela Internet 2, que aí ele já atualiza e menciona outras plataformas digitais, como o Face, o Instagram, ficou muito legal. E essas duas versões, a gente vai colocar o link no site, tá? Do Cap na Quarentena, para vocês, ouvintes, poderem escutar na íntegra e poder fazer a comparação das letras. Vai ser bem legal fazer isso. Legal até pedir para os nossos ouvintes também deixarem nos comentários no site do que eles estão gostando, do que eles estão achando disso tudo. Acho que vale a pena também
estimular a gente para continuar fazendo os nossos próximos programas, viu, galera? Sim, gente, tudo isso que vocês estavam falando me lembra do que eu conversei com meu sogro outro dia. Meu sogro é o Edelson Moro, um radialista bastante conhecido no Nordeste, que trabalha com rádio há mais de 45 anos. Ele nasceu em Sergipe e hoje vive em Brasília, de onde grava os programas de rádio. Ele topou participar da nossa conversa hoje, então eu queria aproveitar e perguntar para ele. Edelson, como a tecnologia influencia hoje no seu trabalho como radialista? E tem diferença entre falar ao vivo e fazer gravações? Hoje a tecnologia ajudou muito, porque a gente tem toda uma retaguarda tecnológica para permitir que você edite, que você corte o que não gostou, né? Ao contrário de antigamente, que a gente não tinha esse recurso de hoje. Ficou muito mais fácil ser locutor. O ao vivo é mais gostoso, vou lhe dizer por quê. Porque quando você está ao vivo, você tem o telefonema do ouvinte, o telefonema que você recebe, a notícia que chegou naquela hora, que você vai passar uma notícia quente, uma notícia bem recém-acontecida. E o gravado não, o gravado é uma coisa mais fria. Eu realmente gosto de gravar porque me livro de ficar horas e horas no estúdio fazendo ao vivo, mas gosto também de fazer ao vivo quando tenho oportunidade, quando o tempo me permite. Já esses dias atrás estava fazendo uma rádio aqui em Brasília ao vivo. Mas é assim, é tudo para mim igual, não tem diferença. Para o ao vivo, o locutor que está começando, o interessante é ele não ficar nervoso, é ele não buscar se apavorar na hora de um erro, uma palavra. A coisa mais difícil do rádio é o noticiário, porque o noticiário ele é corrido, ele é leitura e você não pode tropeçar. Mas existem técnicas para isso, para você aprender a ler sem errar. Eu, quando estou, por exemplo, lendo o noticiário, eu conserto o erro do redator. O redator erra, mas eu já estou com a minha vista lá na frente, estou lendo, estou falando, lendo e consertando algum possível erro que tenha. Então, são cuidados que você aprende ao longo do tempo, né? Porque a gente já pensou você fazer um noticiário de rádio? O presidente fulano de tal, como é que é o nome? Aí, não é? Tropeçar e o redator às vezes erra e você tem que fazer essa correção, estar preparado para isso. E o principal é se manter muito atualizado. Saber os nomes dos presidentes estrangeiros, as pessoas que representam uma certa importância do mundo, para que você não erre o nome do cara, né, para que ele não se chame um nome e você chame de outro. É isso aí, é por aí. Mas jamais o desespero de quem está ao vivo deve tomar conta. Por isso que é importante a pessoa exercitar, antes de ir para o ar, o improviso, o poder da improvisação. Bom, queria então aqui agradecer a super participação especial do Edelson, do nosso podcast. Foi incrível, assim, muito esclarecedor para a gente entender esse processo. E agora queria que a gente conversasse um pouco, Thaís, para desenvolver, assim, entre as diferenças, né, assim, entre o rádio, que a gente já viu aqui bastante, para o podcast, né, que é uma outra realidade agora que a gente está vivendo, né? É verdade, Andréa. Bom, vamos lá, vamos diferenciar o rádio do podcast. A verdade é que até o surgimento do rádio comercial, os meios de comunicação que atingiam as massas eram livros, jornais, revistas e gravações do fonógrafo. Fonógrafo é aquele famoso toca-discos. Todos esses meios de comunicação proporcionavam experiências de consumo individuais ou de pequenos grupos. Thaís, assim, desculpa te cortar, mas assim, só para a gente poder pensar um pouquinho mais no nosso papo, né? É muito legal essa tua fala, porque se a gente for comparar como as pessoas escutavam música antigamente, na era do rádio, por exemplo, e como elas escutam música hoje, naquela época, a experiência de escuta ela era coletiva, né? As pessoas ouviam música juntas, ligavam num som alto e elas ouviam todas a mesma música.
com esses novos aparelhos, a gente foi criando, né, formando outras experiências de escuta que acabam sendo pautadas mais por uma escuta individual. A gente coloca o fone no ouvido e ninguém sabe o que a gente está escutando, né? Bem legal perceber isso. Ô, Glauber, eu me lembro até que a minha avó comentava como se reunia em volta do rádio para ouvir, por exemplo, as novelas, né? As radionovelas, Sim, que é uma coisa que, muito. de alguma forma, a televisão depois veio e ocupou esse espaço, né? Sim, super. Super verdade. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia. Então, é mais ou menos isso mesmo. Parece que a gente tinha no início, né, com os livros, jornais, revistas, esses meios de transmissão, de comunicação, eles de alguma maneira transmitiam de maneira mais individual. E é o rádio quem vai ampliar essa experiência de consumo dos grupos menores para os grupos maiores, porque a experiência de escuta coletiva de que o Glauber está falando, a gente precisa sempre pensar que vem a partir do rádio, porque o rádio é uma transmissão que a gente chama de broadcast, e broadcast é exatamente essa transmissão de um indivíduo ao meio para muitos outros indivíduos, e por isso é que o rádio faz tanto sucesso, porque ele amplia muito essa transmissão. E aí, Thaís, é legal a gente lembrar, falando sobre como o rádio alcança grandes públicos, do caso do Brasil. O rádio foi um grande alavancador de carreiras também. Em especial nos anos 80, o público jovem começa a ouvir rock de fora, mas também rock brasileiro, né, o chamado Rock Brasil. E as rádios aqui no Rio, né, como a Rádio Cidade, a Rádio Fluminense, que ficou conhecida como a Maldita, e até hoje tem gente que é órfã dessa rádio, o tamanho sucesso que ela fez. Se você procurar em Spotify da vida, tem playlist fazendo alusão a essas rádios, tamanho foi a importância que elas tiveram na divulgação do rock brasileiro, e em especial voltado para esse público consumidor de música que eram jovens. ZYD 470, Rádio Fluminense FM Estéreo, 94,9 MHz, Rio de Janeiro. E aí eles divulgavam essas bandas que estavam surgindo nos anos 80, que nem a Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e outras. E aí é legal, nesse sentido, de pensar o rádio como uma ferramenta que amplia o acesso, né, da música, da escuta para muita gente, é que nesse caso que eu estou falando, nos anos 80, a gente vê que houve uma preocupação em tornar a linguagem do rádio mais leve, né, não como a gente tinha conversado antes, né, aquelas transmissões meio dramáticas, aquelas músicas muito operísticas, para uma linguagem mais leve e com locutores jovens, porque aí o público se via no rádio também. Então, isso foi um fator de atração bem legal. Por outro lado, é legal lembrar também que tinha um investimento, como a gente está conversando o tempo inteiro, né, toda uma estrutura de divulgação de música que não é simples. E nos anos 80, a gente vê o surgimento do jabaculê, o jabá, que é aquele dinheirinho ou dinheirão, que as gravadoras começam a dar, né, para as rádios e depois para as televisões, para elas tocarem determinadas músicas. E aí é legal sempre contar uma historinha, né? Uma das versões que se tem, porque essa palavra jabaculê é meio estranha, né? E jabaculê é uma expressão que deu origem ao jabá, e aí não se sabe exatamente como que surgiu, mas uma das versões é de que um jornalista que era apaixonado pela culinária nordestina, ao receber uma certa quantia para divulgar uma dupla de cantores, teria falado assim para alguns colegas: e o jabá do almoço de hoje está garantido. E dali em diante, esses colegas passaram a utilizar justamente o termo jabá com esse dinheirinho aí que se ganhava, né, para divulgar. E é sempre importante dizer que isso foi comum, mas em 2006 foi criminalizado, porque se argumentava de que isso ia manipulando o gosto das pessoas, né, em detrimento de outros artistas que não tinham tanta divulgação. Esse jabá, ele acabou sendo atualizado, né, assim, Luísa? Pois é.
Claro que não dessa forma, de maneira escusa, mas assim, o artista continua tendo um ganha-pão, né? E como a venda de CD e a venda de DVD hoje já não é mais uma parcela significativa, e tendo a dificuldade também do artista em fazer grandes turnês, né? Assim, as plataformas digitais de streaming, que a Thaís até chegou a mencionar, e vai voltar a falar disso daqui a pouco, acabaram sendo a forma mais acessível agora, né, dos artistas de ganharem o seu ganha-pão, né, o seu dinheiro, a renda, né, pelas suas músicas. E essas plataformas de streaming são aquelas que possibilitam a transmissão de conteúdos pela internet sem que haja necessidade do usuário fazer download para ele conseguir ter acesso a um filme, a uma música, a um livro, né? E no caso dessas plataformas de streaming de música, especificamente, que a gente tem o Spotify, que você falou, mas existe também o Deezer, a Apple Music, o Google Play. E como é que funciona isso, né? Você tem ali um aplicativo, né, que tem diversas músicas e diversos artistas ali à sua disposição. Você vai lá, clica naquela música, né, e aí tem possibilidade de criar playlists ou então discos inteiros de artistas estão à disposição. Você vai, né, tendo ali um repertório enorme, né, de opções de música. E como é que eles ganham dinheiro com isso, né? Então, o site de Trickle Disc, ele vem acompanhando desde 2014 os valores pagos pelos serviços de streaming no mundo, né? E ele lançou no ano de 2017 uma tabela atualizada. Então, assim, para cada 1000 reproduções de uma determinada música, de um determinado artista, ele ganha um determinado valor. No caso do Spotify, por exemplo, depois de 1000 reproduções de uma mesma música, o artista ganha $3,97, que particularmente eu acho muito pouco. A Apple Music, por exemplo, já paga um pouco mais. Depois de 1000 reproduções de uma mesma música, ela paga $7,83. O Google Play Música paga $6,11. O Deezer paga $6,24. E pasmem, o YouTube, que acho que é a plataforma mais conhecida de streaming que a gente tem, né, que todo mundo conhece, assiste tanto um vídeo, tanto músicas e tal, paga apenas 74 centavos de dólar para cada vez que uma música é reproduzida. Mas é um horror. E aí a gente tem que ter consciência, né? Assim, já que você vinha falando desse jabá, de alguma forma esse jabá está aqui, né? Assim, ainda hoje com uma repaginada, com uma outra cara. A gente precisa ter consciência, né, de qual o tocador que a gente vai usar, valorizando o artista. A gente deve priorizar uma plataforma que pague melhor o artista do que essas plataformas como o YouTube, que todo mundo acessa, né, que pagam tão pouco e não reconhecem o valor do artista, né? Gente, então é melhor a gente ouvir a Apple Music, porque agora eu tô chocada com esses valores. Pois é. E continuando nossa conversa, esse hábito individual de ouvir as plataformas de streaming, como o Spotify, o Deezer, ele se aproxima muito do podcast, que é exatamente aquilo que a gente está fazendo. Então, a diferença entre o rádio e o podcast, a gente pode pensar que o rádio tem essa transmissão, né? Começou a fazer essa transmissão, que era uma transmissão coletiva, e que as pessoas começaram a ouvir junto, etc. E é como se a gente tivesse um ciclo, porque os podcasts são programas de áudio mais modernos, em formato de MP3, que são distribuídos online. Então, eles precisam da internet, né? O podcast, diferente do rádio, não permite a transmissão de conteúdo ao vivo. Então, é necessário gravar e editar antes de disponibilizar o podcast para o download pelo público. Então, assim, na hora que você vai ouvir, você não precisa que tenha internet, mas você precisa baixar ele para que você possa ouvir. O podcast, portanto, então, é essa transmissão de conteúdo de um para um. Então, um indivíduo ou grupo grava e transmite para ser ouvido pelas pessoas em celulares, iPods, etc. Por mais que essa denominação de podcast tenha sido dada pela influência do iPod, é importante lembrar que pod é a abreviação de Personal On Demand. Essa expressão on demand significa comunicação sob demanda, o que quer dizer que a pessoa consome o programa selecionado onde e quando quiser. Então, o que a gente percebe é que, como todo conteúdo feito sob demanda, isso é, que é feito para um público, né, específico, que se interessa por um determinado tema, o podcast é consumido individualmente. Essa escuta individual abre caminhos para novas maneiras de comunicação entre quem produz o áudio e quem ouve de uma forma mais espontânea, como uma conversa mesmo. Em um podcast, o locutor fala diretamente com o ouvinte, que provavelmente estará sozinho, acompanhado apenas do seu fone de ouvido, né? Bom, só para concluir, enquanto o rádio possibilita o acesso ao conteúdo ao vivo, o podcast não é ao vivo, é gravado anteriormente.
Claro que no rádio o ouvinte seleciona a estação, mas é como se o rádio fosse até o ouvinte, porque basta ligar numa estação e deixar ali para ouvir o estilo musical de que se gosta. O rádio inclui também essa experiência ao vivo, né? Dessa emoção da transmissão em tempo real, de que até o Edelson falou, e dessa escuta compartilhada, que você pode compartilhar com outras pessoas. Já no caso do podcast, é como se o ouvinte fosse até o conteúdo de seu próprio interesse. Ele precisa buscar esse conteúdo, né? E já que esse podcast precisa ser baixado, né, para o celular ou para o computador para poder ser finalmente ouvido. Cara, Thaís, isso que você falou agora me fez pensar numa coisa, né? Que é muito louco que, enquanto há um tempo atrás, com a experiência do rádio, a gente tem um movimento em que o conteúdo que o rádio trazia, ele modelava, claro que modela ainda hoje, porque muita gente escuta rádio, mas quando só existia o rádio, o rádio ele modelava e formulava o gosto das pessoas, né? E aí, com o podcast, hoje, o que acontece é exatamente o contrário. É o gosto que vai modelar qual conteúdo vai ser disponibilizado para as pessoas escutarem. Gente, isso é uma revolução total nas relações de escuta. É verdade, Glauber. Exato. Muito bom. Navios mercantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso. Pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. Bom, pessoal, estamos chegando agora à parte final do nosso programa, o Ondas Sonoras, onde a gente vai aqui sempre deixar algumas sugestões de leituras, filmes, músicas e o que mais vier aqui na nossa cabeça. Vou passar então a primeira bola para o Glauber. Fala aí, Glauber, o que você vai separar aí para a gente hoje? Então, André, eu separei no Spotify uma sugestão super interessante de um podcast chamado Vamos Falar Sobre Música, que lá nesse podcast tem vários programas falando sobre como se introduzir, como começar a ouvir MPB, sobre a presença da música em aplicativos como TikTok, por exemplo. Eu acho que é super interessante. Além disso... Esse está no Spotify e imagino que deva estar também em outros tocadores, né? Eu imagino que sim, mas onde eu costumo escutar sempre é no Spotify. E mais duas sugestões de um livro chamado Almanaque do Choro, a história do chorinho, o que ouvir, o que ler, onde curtir, do André Diniz, e um outro livro chamado As Divas do Rádio Nacional, do Ronaldo Conde Aguiar. E você, Thaís, o que você conta pra gente aí? Bom, gente, eu vou indicar hoje 2 podcasts para vocês. O primeiro se chama Língua Livre e é um podcast realizado pelas professoras Vivian Paixão e Liliane Machado, no Colégio Pedro II. E é um podcast muito interessante que aborda língua, linguagens, literaturas, tem várias discussões interessantes, vários convidados muito interessantes, então vale a pena ouvir. E o segundo podcast que eu indico para vocês tem o nome de Encruzilhadas, é um podcast feito pelo Luiz Antônio Simas e pela Gabriela Moreira. E é um podcast, esse podcast é disponível na plataforma Central 3. E o tema do podcast vai tratar mais ou menos das contradições e paradoxos culturais do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Então vou pedir a vocês, muito legal, né, André? E quem quiser ouvir, basta digitar o nome, né, o título Encruzilhadas ou Língua Livre no Google que vai achar. E você, Luísa, o que você traz pra gente? Olha, eu indico aquela playlist que eu mencionei quando eu estava falando das rádios. Para quem tem Spotify, tem uma playlist chamada Órfãos da Maldita, que toca basicamente rock, né? Os rocks que a Maldita tocava lá nos anos 70, 80. E também um site sobre música e cultura pop, que tenho mais discos que amigos.com, que é muito bacana, porque tem podcast, tem notícia, tem música, e vai misturando vários assuntos que ligam música e cultura pop. Eu gosto muito. Você, André, tem uma indicação aí pra gente?
Bom, então eu separei aqui um documentário. A gente começou o programa falando lá na nossa homenagem ao Moraes Moreira, então eu queria deixar como indicação o documentário Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano. É um documentário de 2009 que conta a trajetória do grupo, enfim. É pena que ele não está disponível na íntegra facilmente assim no YouTube, enfim. Mas quem quiser se interessar, ele foi produzido, né, tá volta e meia aparecendo no canal Curta, enfim, nessas plataformas de streaming é possível encontrá-lo, né? Mas muitas vezes pago, né? Mas enfim. E eu achei curioso aqui porque eu também separei uma indicação de leitura do mesmo autor do livro que o Glauber deixou, que é o Ronaldo Conde Aguiar, que se chama Os Reis da Voz. E aí ele também produziu, né, nesse livro assim, um panorama das gerações da década de 40 e da década de 50, da era de ouro do rádio, com foco nas grandes vozes masculinas daquela época. Francisco Alves, Mário Reis, né, são aqueles grandes homens, os vozeirões enormes, né, que ficaram muito famosos, né? A Rádio Nacional de São Paulo, diretamente do Largo da Concórdia, oferece sob o patrocínio da Mercantil Suíça um presente aos moradores do bairro do Brás e aos ouvintes de todo o Brasil, um presente real do Boa Noite do Rei da Voz, Francisco Alves. Aí vem Francisco Alves! Palmas para ele! Aí está o Francisco Alves, o Rei da Voz. E a gente vai então agora, gente, chegando ao final do nosso Ondas Sonoras. Quero dizer que foi um prazer imenso estar com vocês hoje aqui e falar um pouquinho sobre música, história, literatura, rádio e podcast. A gente espera que vocês tenham aproveitado muito essa experiência, como também foi muito prazeroso aqui para a gente. Esse podcast foi feito com muito carinho e cuidado, lembrando que foi feito cada um, né, aqui nós estamos na nossa casa, protegidos, né, desse vírus, e esperamos encontrar vocês também aí, né, sãos e salvos, né, e bem se cuidando, né. E a gente queria, assim, como a gente deixou as nossas indicações aqui, a gente também queria ouvir um pouco de vocês, né, que vocês pudessem deixar nas indicações de vocês aqui no site do CAP da Quarentena, conversassem um pouco com a gente aqui nos comentários, dizendo se vocês escutam rádio, que estações vocês costumam ouvir, e se vocês têm hábito de ouvir podcast, nesse caso, se vocês têm indicações de podcasts, que a gente gosta sempre de ficar fuçando outros tipos de podcasts, então, se vocês tiverem também sugestões, a gente gostaria muito de compartilhar, né, com vocês, quer dizer, que vocês compartilhassem com a gente, né? Então, comenta aqui no vídeo, aqui embaixo do vídeo com a gente, para que a gente possa ler. A gente vai ficando por aqui. Eu, André Uzeda, me despedindo dos meus companheiros. Valeu, Thaís. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Valeu. Beijo grande, Luísa. Tchau, gente. Foi ótimo. Adorei. Isso aí. Falou, Glauber. Valeu, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. E é isso, gente. A gente volta, assim esperamos, se tudo der certo. Um beijo bem grande. Fiquem bem. Tchau, tchau.